bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos, durante esse trimestre, estudando o tema Efésios. Que bom que você está nos acompanhando. Quero mandar aqui um abraço especial para Alcilene Moraes, para o Olívio João, para o Nivaldo Pereira, lá de Imperatriz Maranhão, e para a Roseli Pereira, de Registro. Que todos se sintam muito bem aqui em nosso estudo. E se você, por acaso, também quer deixar aí seu comentário, escreva embaixo para nós podermos estar acompanhando. Essa parte de interação é muito legal, então coloque seu comentário. E para você ficar sabendo de todos os vídeos que estão acontecendo em nosso canal, os próximos vídeos do Estudo Central, aperta o botão inscrever-se e lembre de acionar o sininho para receber a notificação assim que tiver novidade aqui em nosso canal. Não estou sozinha hoje, tenho dois convidados especiais também para participar desse estudo e quero começar apresentando o pastor Lucas Camargo. Que bom tê-lo aqui no mais um Estudo Central. Uma alegria estar aqui para nós estudarmos a Bíblia juntos, esse tema tão importante, que Deus nos abençoe. Amém. E temos também o professor Giovanni, vice-diretor do CAS. Que bom tê-lo conosco. Eu agradeço o convite, é muito bom partilhar da palavra de Deus. Então, aqui nós, com essa lição de Efésios, eu creio que nós teremos muito a fortalecer a nossa fé. Amém, amém. E agora sim, para começarmos a abrir a palavra do nosso estudo, convido então ao professor Giovanni fazer uma oração para nós. Oremos. Você em casa, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, bom e amado Pai, aqui estamos na sua presença para estudar a lição da Escola Sabatina, o livro de Efésios, que vem trazendo lições maravilhosas para todos. Querido Deus, esteja conosco neste momento, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição número 3, e como título tem o poder do Jesus exaltado. O verso para memorizar está em Efésios 1:19. Esse é o momento de você abrir sua Bíblia, sua lição, para poder acompanhar aqui conosco tudo o que nós vamos estar estudando. Então, abra aí em Efésios 1:19, 20. E o verso para memorizar diz: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, este é o verso para memorizar dessa lição número 3. E quando nós começamos aqui, no capítulo 1 de Efésios, a gente não pode deixar de citar ali o comecinho, do verso, assim, e vemos que Paulo, ele contou ali o quanto ele orava, o quanto ele estava feliz pelo povo de Efésios estar crescendo em fé, estar crescendo. E ele colocou até um ponto que ele orava muito por ele, sem cessar. O que significa esse orar sem cessar? É interessante, que a oração sem cessar. Nós vemos na Bíblia, em vários momentos, que as pessoas elas conversavam e andavam com Deus. E isso é uma oração. Quando nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, nós andamos com Ele, nós temos uma oração incessante com o nosso Pai Celestial. E, dessa forma, essa conversa com Deus, agora ela é explanada para várias situações. E no caso de Paulo, em específico aqui, essa oração sem cessar era para o povo de Éfeso, para aquela igreja ali em específico. E ele tinha ali, nós vamos trabalhar no decorrer da lição, que ele tinha motivos de alegria, de gratidão, de louvor pelo que estava acontecendo ali. Exato. E isso é algo maravilhoso. E é algo que nós também temos que aprender com isso e praticar no nosso dia a dia. Exatamente. Até aqui ele fala também, que a oração ela é uma tarefa central da fé cristã. Um ponto crucial aqui para esse momento. E dando a sequência aqui, na lição, Paulo também ele coloca alguns temas específicos, porque ele estava orando pelo povo ali em Efésios. Quais são esses temas? O que nós também podemos pegar desses temas para hoje, nossos dias? Interessante ver que o apóstolo Paulo, ele agradece e, como foi bem pontuado aqui, ele tinha
ele estava numa circunstância difícil e, mesmo assim, ele estava disposto a orar sem cessar. Então, essa é uma das 4 orações de Paulo que ele faz num contexto de prisão. Então, aqui no livro de Efésios, tem aqui no capítulo 1, no capítulo 3, também Filipenses e Colossenses, nos capítulos 1, ele apresenta essa oração. Uma oração, apesar das circunstâncias, ele ora, agradece. Então, esse é um primeiro ponto, ele agradeceu. Na sequência, aqui no nosso texto, de Efésios 1, ele faz 4 pedidos para Deus. Então, 4 pedidos de uma maneira intercessora na vida dos efésios. Primeiro, ele pede para que eles conheçam a Deus. Então, ele pede o espírito de sabedoria. Né? Isso está aqui no verso 17. No verso 18, ele pede para conhecer a vocação, ou seja, o chamado de Deus. E, em terceiro lugar, ele pede para conhecer a herança. Isso aqui, a riqueza, não é? Isso aqui está no versículo 19, final do 18 e também o 19. E, por fim, para conhecer o poder de Deus. Exato. Então, é uma oração muito profunda. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo ele faz uma oração assim, pedindo de maneira ampla pela fé e pelo crescimento espiritual daquele povo. Eu acho interessante isso, porque essa questão de oração, de conversar com Deus e tudo mais, hoje ela cai meio que em desuso, né? As pessoas estão orando menos, conversando menos com Deus. Mas é interessante que na medicina já há um consenso de que a oração ela tem eficácia para a doença, né? Para qualquer tipo de doença ali. Então, já há um consenso na medicina. Então, cientificamente, a oração ela tem poder. Poder de curar, poder de restaurar. Então, nós precisamos aprender com o que Paulo fazia, porque nós vemos aqui o estudo de Efésios, mas nós vemos em todas as cartas que Paulo orava por aquelas igrejas. E isso é extremamente importante. O tempo todo, mesmo em meio às dificuldades que Paulo tinha, ele conseguia achar graça no que estava acontecendo lá fora. E isso é algo magnífico. Magnífico, é. E até também a gente pode observar que ele tinha essa experiência, né, com Cristo muito próxima, e ele queria também que as pessoas ao redor tivessem, igual nós também, né? A gente, quando tem uma coisa boa, uma notícia boa, a gente quer compartilhar, a gente tem um conhecimento bom, a gente quer passar para os outros. De igual forma, ele também tinha esse desejo, ele queria muito que o povo também tivesse essa experiência, né, com Jesus, como ele teve. E partindo aqui agora para a parte onde a gente vê a ligação, né, de Paulo, o desejo dele na questão de ressurreição, né, da ressurreição de Cristo também como um ponto importante, né? Como assim o poder de Deus ele foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus? Como que isso aconteceu? Como que Paulo colocou isso também ali em Efésios? Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o poder de Jesus, que é o tema central do estudo dessa semana, ele enfatiza no verso 19, se você ler, eu vou até pedir licença para ler aqui Efésios 1, 19, né? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É até redundante, né? O apóstolo Paulo usa 4 expressões diversas gregas, né? 4 termos gregos para falar sobre o poder. Então, ele dá 4 nuances, enfim, 4 ênfases para dizer que nós, ou os cristãos, aqui especificamente os efésios, mas evidentemente serve para nós hoje, para que entendamos qual é o poder de Deus. E o poder de Deus é tão grande, ele usa então essas palavras com o intuito de enfatizar o poder de Deus. Agora ele apresenta as bases, as credenciais desse poder de Deus. E a credencial apresentada é a ressurreição. Né? O Cristo ressurreto, aquele que dá significado, dá razão, dá sentido para a nossa argumentação e também para a nossa vida, para os nossos desafios diários, enfim, para todos os desafios da vida cristã. E é importante isso. Muitos de vocês aí em casa já assistiram aquele filme Reason. E ali eu acho muito interessante a forma e o olhar pasmo daquele centurião quando vê Cristo ressuscitado andando ali com os seus discípulos, apóstolos depois,
e as maravilhas que eram feitas através de Cristo Jesus. Então, esse mesmo espanto tem que existir também no nosso olhar. Muitas vezes nós não temos esse espanto da complexidade e da magnitude do que é a ressurreição de Cristo, daquele que, sem mácula nenhum, morreu por todos nós, ressuscitou e ele ascende ao céu agora. Então é algo maravilhoso, é algo magnífico, mas que eu vi, é um filme, logicamente, mas o brilho nos olhos, o espanto nos olhos, e muitas vezes nós não temos esse brilho. Exato. E um ponto também que a lição traz é Cristo acima de todos os poderes, né? E aqui em Efésios 1, 21, a gente pode ler assim, vamos ler aqui, né? Cristo, ele reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no que há de vir. E aqui a gente vê uma ênfase, né, no poder grandioso de Cristo. Por que Paulo colocou, né, escreveu bem, deixou bem claro a importância do poder de Cristo? Qual que era ali o contexto naquele momento do povo, né, em Efésios? O que a gente tem de semelhança hoje com esse povo? Pastor, eu vi que você ia falar, pode falar, fica à vontade. Um contexto da época, a cidade de Éfeso era uma cidade pagã, era um centro de adoração pagão, né? A deusa Diana era muito conhecida, cultuada em Éfeso, e havia, do ponto de vista assim social mesmo, uma grande expectativa com relação às divindades atuando no dia a dia. Na verdade, como forma de paganismo, os pagãos eles acreditam que os deuses vão interferir no dia a dia, e a gente acessa esses deuses através de sacrifícios e de méritos próprios. Então era comum ter o deus da fertilidade, o deus de fenômenos naturais e tudo mais. Agora, isso é totalmente diferente do nosso Deus. O nosso Deus ele é eterno, ele é o nosso ponto de referência, a gente não consegue manipular o nosso Deus. Então, a gente vai até ele tem vontade, ele tem opinião, ele que diz o que é certo e o que é errado, não sou eu. Então, eu não consigo manipular, pegar esse Deus, ou ir até um lugar físico exatamente, porque ali eu vou encontrar com Deus. Não, ele está em todos os lugares. Então, aqui havia, de certa maneira, um confronto à cultura da época. Então, o apóstolo está falando assim, olha, nós não acreditamos como as pessoas acreditam. Mas assim, o nosso Deus é infinitamente mais poderoso. Ele tem poder. Amém. E isso é extremamente importante, porque quando nós agora entramos na atualidade, nós vemos um problema sério acontecendo. Nós vemos agora forças espirituais, a criatura se colocando novamente, e sempre isso acontece, né, mas se colocando no lugar de Deus, milagres, sinais e prodígios acontecendo, e ao mesmo tempo aquele Cristo ressurreto, com milagres que aconteceram nos evangelhos que foram colocados ali, esse mesmo Cristo, por algumas ideologias, agora ele é minimizado. Nós temos algumas ideologias, teologias que vão sendo implantadas por aí, que agora você minimiza Cristo Jesus, coloca um Jesus mais social, retira os milagres agora, e esse Cristo deixa de ser aquele Deus vivo, encarnado, que morreu, ressuscitou e está no céu intercedendo por nós. Olha que perigo. Ele passa a ser um Cristo manipulado, né? Do jeito que eu quero. Um Deus Exato. do jeito que eu quero. Meu esposo, ele usa uma expressão, né? Jesus de bolso. Quando me convém, eu pego ele. Quando não me convém, eu deixo ali guardadinho, né? Percebe a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo era que em Éfeso, ali, a igreja, ela pudesse perceber quem é esse Cristo. O que é ele e o que ele de fato representa, não só localmente, não só a nível mundial, não só a nível universal, mas no cosmos como um todo. Quem é esse Cristo? Porque hoje está se perdendo quem é Cristo de fato.
né? Aí ele agora se torna mais local, mais de bolso, e nós agora deixamos de ter esse ser divino que intercede por toda a humanidade. E entrando agora nesse ponto até da igreja, como o pastor citou, né? Que benefícios que a exaltação de Cristo ao trono e seu domínio sobre todas as coisas, no céu e na terra, dão à sua igreja. Então, a parte agora de igreja, como que é esse ponto aqui que Paulo destaca em Efésios? Como o texto ele é escrito de maneira direta, não existe a interrupção, nem mesmo a divisão de versículos, né? O apóstolo ele está falando da mesma coisa. É uma continuação do que a gente estava dizendo aqui. Ou seja, existe uma ruptura com a cultura vigente, e isso é muito claro hoje também, né? As pessoas tendem a manipular, olha, eu quero acreditar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, e agora eu busco na Bíblia ou em Cristo uma maneira de se assemelhar com aquilo que eu penso. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, ele é poderoso, e é nele, e através dele, é por ele que as coisas acontecem. E isso é manifestado pela igreja, né? Ele deu todas essas coisas à igreja. Então, nós vemos aqui até um link com o que ele tinha falado anteriormente, olha, a vocação de vocês, o chamado. Aqui tem um trocadilho, né? A palavra igreja significa os chamados para fora. Esse é o significado original de eclesia em grego, igreja. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo menção a esse chamado. Então a igreja, ao mesmo tempo que nós, como igreja, temos um grande privilégio, nós temos também uma grande responsabilidade, um dever. Então, ser os representantes de Cristo, não como o poder de Cristo, como aqueles que dão ordens como Cristo, mas sim aqueles que levam pessoas até Cristo. Então, essa é a grande responsabilidade da igreja e também um privilégio que nós temos. E é tão bonito o versículo, né? Porque ele coloca assim, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha que coisa maravilhosa que traz para a igreja agora. Falando para a igreja, olha, retira tudo o que é passado, o pecado, o engano, e agora se renove. Como lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Pela renovação da vossa mente, para que eles pudessem aproveitar ali e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eles. E hoje para nós é isso. Hoje nós também temos que ter isso em mente, de renovar a nossa mente em pleno entendimento de quem é Cristo na igreja. E a igreja não é a estrutura, a igreja sou eu. E eu, enquanto igreja, o que eu estou fazendo para entender quem é Cristo na minha vida, para que eu possa me tornar luz para o meu próximo? Essa é a grande questão. É o ponto aqui para a gente levar, né? Até eu ia já fazer essa pergunta, um pouco a gente já respondeu isso, né, no decorrer da lição, nosso tempo já está aqui chegando ao final, mas a gente consegue identificar aqui nesse capítulo 1 o quanto esses pontos, né, Paulo traz, e são pontos específicos, importantes para o nosso crescimento, a questão da oração, a ressurreição de Jesus, ele agora como sem o poder, né, sobre todas as coisas. E quais seriam aqui, pedir para cada um começar de uma vez, colocar as suas considerações finais, o que mais chamou a atenção na lição e acho o ponto mais importante aqui para destacar. Quem gostaria de começar? Começo eu, pastor. Não vou colocar minhas palavras, vou colocar a palavra do próprio Paulo em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 10. E ali ele fala algo de forma muito linda, maravilhosa. Ele começa da seguinte maneira: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.
Amém. Amém. Pastor? Quando a gente pensa na ressurreição de Jesus, no seu poder, o tema central que foi lido aqui agora, a gente sabe que esse poder, ele comunica a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. Porém, a gente vive numa tensão do já, mas não ainda. Né? A plena doação, enfim, o momento em que nós receberemos de maneira completa esse poder de Deus, a ressurreição, a vida eterna e tudo mais, ainda está no futuro. Mas essa obra, esse poder também já é manifesto hoje, ainda que não em sua plenitude. Exato. Então, hoje, como igreja, nós assim temos uma esperança, então podemos olhar para o futuro com esperança, a esperança da nossa vocação, como disse o apóstolo Paulo, e enquanto aguardamos, nós também temos um propósito de vida, nós também temos uma maneira dirigida que Deus deixou para que vivamos aqui. Então, nós temos como e um porquê viver aqui enquanto aguardamos essa bendita esperança. Então, o apóstolo Paulo, ao falar isso para as suas ovelhas ali em Éfeso, eu acredito que essa mensagem é muito pertinente para nós hoje também. Né? Nós precisamos olhar para o futuro com esperança, e enquanto aguardamos esse futuro, nós temos um propósito. Nós não estamos aqui apenas para passar o tempo, né? Nós temos razão para estar aqui, e isso é maravilhoso. Muitas pessoas hoje se perdem nesse momento porque não tem esperança, não tem um propósito de vida. E o nosso Deus nos dá esse propósito, e estamos aqui para ser igreja, para fazer a diferença, e é isso que Ele espera de nós. Amém. Amém. Pastor, o senhor pode orar para nós, para encerrarmos? Claro, oremos. Se possível, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, a nossa gratidão ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a respeito de Sua palavra. Agradecemos também pelo chamado que o Senhor fez a todos nós e pela maneira maravilhosa pela qual o Senhor manifesta o seu poder. Obrigado, Pai, porque pela ressurreição de Cristo nós temos esperança e nós queremos nos preparar para o dia em que teremos vida eterna, o dia que encontraremos com o Senhor Jesus. Abençoe a todos nós, em especial aqueles amigos que nos assistem agora. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final, então, do estudo número 3, da lição número 3. Que bom que você nos acompanhou até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar ali o sininho para estar participando. E também nós estamos na rede social de Instagram. Se você não nos segue lá, @EstudoCentral. Comece a seguir ali a página, que todos os vídeos, as chamadas acontecem por lá também. E nos vemos no próximo estudo.